pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, Mercado da Bola, Mercado da Bola, Mercado da Bola e opinião aí sobre como será esse time para 2023. Isso e muito mais. Vambora pro vídeo! Eu pensei, Pablo, pegou o Pablo do Atlético Paranaense, chegou lá, o Pablo ficou muito aquém do que pelo valor que veio. O Nicão veio por uma grana também. Pelo valor que veio. Tô falando pelo valor que veio, que era muito mais alto que esse do Nicão. Agora, o Nicão veio por 10 milhões, também não rendeu nada. Então, mas aí é o que eu tô falando, são decisões que você precisa tomar no mercado. Nada. E o Nicão, a gente sabe que é bom jogador. Bom. Agora, não é só isso que você tem que levar em conta quando você faz uma contratação num nível para futebol brasileiro alto. Nível de graninha, de pix bem alto. O Nicão, esses problemas físicos deles já aconteciam nas últimas temporadas no Atlético Paranaense, entendeu? Então acho que aí faltou um erro de avaliação, a gente não sabe também, às vezes ele machucou outras coisas, né? A gente não sabe qual que é, mas ele é um jogador que tem qualidade, mas que a sua carreira historicamente mostra que é um cara que tem uma propensão grande a ter lesões. Então acabou que o São Paulo entrou nessa e agora tem que se virar, como a gente está falando, tirar da folha os 100% dos salários. O Cruzeiro, será que está tendo essa informação também para pegar esse 100% de salário e pagar o ano inteiro? Porque tem uns empréstimos que não dá nem para devolver. Prestou, fica aí. Você viu o Luan no Santos, quer devolver, fica aí, continua pagando. Enfim, aí olhando para a zaga também, mais um drama, né? Porque o Arboleda, ele volta de lesão e ele não foi titular na Copa. Eu só não me recordo se ele jogou algum jogo, eu acho que não. Eu acho que não jogou. Eu acho que ele nem entrou, no caso. E é um jogador que, pra mim, no nível Brasil de zagueiro, eu acho muito bom. Acho o Arboleda muito bom. Aí, você tem o próprio Luizão que saiu, o Beraldo que é jovem ainda. O São Paulo vai ter que brigar com o CBF pra deixar o Beraldo lá. O Ferrarese terminou muito bem a temporada. Eu gosto muito do Léo também, acho que é um zagueiro. E levando em conta que o São Paulo joga muitas vezes com 3 zagueiros. Então, não é que o São Paulo precisa de 2 zagueiros, precisa de 3 e mais 3 para ser reserva. Então, realmente, vai ter que se movimentar no mercado, vai ter que buscar. Vamos ver quanto tempo o Diego também se recupera, às vezes consegue dar uma acelerada. Enfim, vamos esperar amanhã. Enfim, suspiro. Enfim, torcedor São Paulino, torcedor São Paulino. Desculpa, tá? A gente não queria dessa notícia. Paulino. Meu primo deve estar louco agora. Mais um aninho aí, ó. Mais um aninho desse jeito aí. Como aquele do Fortaleza dele, que era um time que não era exatamente jovem, né? Não era um time de gente de 20 anos. Vamos lá. Era mais forte do que jovem, eu acho. Ou tô errado? Não, você Ou tem as razão. duas coisas. Eram as duas coisas. O time jovem, mais jovem, é o seguinte: São Paulo não vai contratar nenhum jogador acima de 30 anos, a não ser o goleiro Rafael. Mas o Wellington Rato tem 30. Tem é como se fosse uma nota de corte. Mais de 30, parece eu falando, né? Sim. Mais de 30 não serve. Você então, deveria gostar disso. Sim, eu gosto disso. Tá. Nesse pacote de novos reforços, por enquanto, só no papel, nas ideias, de mais 5 ou 6, todos os alvos têm entre 20 e 30 anos, né? Dependendo da posição, dependendo do resto do elenco, entre 20 a 30 anos. Ninguém acima de 30. Mais jovem. Mais rápido. Características que o time não tinha. Certo. Né? Contra-ataque, mais velocidade, 1 contra 1, mais agilidade, meio de campo e tudo mais. Mais barato é que, de fato, os jogadores que estão sendo mirados são jogadores, digamos, de menos renome, de menos valor. E os que saíram eram caros, né? Reinaldo, Miranda, Éder, essa turma toda custava grana. Nicão. E que Mais grana. Fortaleza é isso, Tirone. Mais Fortaleza é assim: sai Nicão, entra o Wellington Rato. É basicamente isso, você entendeu? O Nicão. O Nicão era jogador. Foi jogador de time grande, Atlético Mineiro, foi jogador de time sólido, Atlético Paranaense, fez gol de título. E o Wellington Rato nunca jogou num time grande na vida. Sim. Então é mais Fortaleza do que os times anteriores. Mais Fortaleza é a busca de jogadores como o David, que foi símbolo do Fortaleza, do Rogério Ceni, que está no Internacional. É isso. Essa formatação de time, a maior reformulação, a gente pode até tentar adivinhar as posições, porque dá para fazer isso agora com essa limpa que teve. Ela tem mais a assinatura do Rogério e ela depende muito mais do Rogério para dar certo. Sem dúvida. Nesse ano que vem por aí. A cada movimento, a responsabilidade está mais nas mãos do Rogério.
É claro que da diretoria também, mas mais nas mãos do Rogério. E aí você colocou um último mais aqui, antes de a gente tentar montar quem seria esse time. Mais competitivo. Necessariamente vai ser mais competitivo? Quando você troca sai o Nicão e entra o Wellington Rato, você vai ganhar em competitividade? É difícil, né? Talvez, essa comparação talvez você ganhe um pouco em competitividade. Talvez a palavra seja outra. Então, eu também acho que não faltou competitividade. O time não era morto, não era nada disso. Isso, exatamente. Então, isso que eu queria entender. Vai ser mais competitivo trazendo um monte de jogador barato desconhecido? Talvez, aquela coisa. Talvez tenha o jogador, a gente chega aí, é um prato de comida, eu vou me esfolar aqui e tal. Mas não significa ser mais competitivo. Pode ser apenas suar um pouco mais. E nem acho que isso também, porque esse time não era um time indolente para mim. Não, quando tem essa palavra, eu acho que ela remete um pouco a isso, prato de comida, aquele time lá de 2003, 2004 do Goiás, com os caras isso. Ninguém parece que a mira do São Paulo é essa, né? O Rogério também gosta. O mais competitivo, talvez, remeta mais a um time mais físico, mais jovem, mais forte, do que propriamente falta de garra, de briga. Então é uma palavra que eu acho que não foi o que faltou nessa temporada. Eu concordo. Os jogadores não estão saindo. Acho que ninguém que saiu desses 12 aí é por falta de dedicação, aplicação e competitividade. Concordo. Mas talvez uma característica do novo time pelo perfil dos jogadores que deve vir. Mais pela idade, pela característica física, propriamente do que pela garra. Vou falar de dois jogadores, hein? Um deles, Mendes, 25 anos, equatoriano, que esteve aqui no Lusail Stadium jogando com a seleção do Equador. Foi titular, inclusive, no segundo jogo dos equatorianos, que fizeram 3 jogos nessa Copa e se despediram na primeira fase. Parceiro do Arboleda, ele está no futebol dos Estados Unidos, né? Tem contrato com Los Angeles e o contrato acaba dia 31. São Paulo está de olho. Falei com alguns dirigentes do São Paulo sobre essa negociação, me confirmaram que há uma conversa em andamento e eu senti nas palavras deles, assim, muito otimismo, mas ao mesmo tempo cautela, porque todo mundo sabe que é um jogador valorizado pelo fato de ter jogado aqui a Copa do Mundo e é um jogador que também tem outras propostas, ou seja, São Paulo está se cercando, está tomando cuidado, está usando o Arboleda de repente ali como isca para poder pegar o cara e é um jogador que tem assim velocidade, é jovem, é um jogador que tem essa saída de bola, algo que o Rogério Ceni gosta muito e claro também tem a questão da marcação que é prioridade no jogador. Então São Paulo assim se cerca, espera para ver o que vai acontecer, mas está em cima do lance. E eu senti que tem ali um certo otimismo deles em relação a essa negociação. Beleza? Quero saber os comentários de vocês sobre esse jogador. Conhecem? Viram aqui na Copa do Mundo? Seria uma boa? Tem também o Pablo Maia, que pode ser vendido, a gente está falando, né? Tem o Luan, que está se recuperando aí, querendo uma vaguinha. Além, claro, do Gabriel Neves, que é um jogador que é mais um segundo volante também. Agora te atualizar sobre uma informação que envolve o São Paulo. Recentemente, São Paulo e Atlético de Madrid conversaram bastante. Tudo por causa do Marcos Paulo, atacante formado na base do Flu, vendido para o Atlético de Madrid, não teve a oportunidade de ir no time espanhol que passou a emprestá-lo. Nesse momento, por exemplo, o Marcos Paulo estava jogando no Mirandés, que é um time da segunda divisão da Espanha. E o Atlético de Madrid estava incomodado com a pouca participação dele por lá, queria colocá-lo num clube brasileiro. O Atlético procurou o São Paulo, a partir daí a negociação foi aberta e o Marcos virou jogador do Tricolor, empréstimo de uma temporada, São Paulo arca apenas com os salários. Qual que é a novidade? Em meio a essas conversas, os dirigentes do São Paulo perguntaram aos dirigentes do Atlético de Madrid se não havia a possibilidade de o Felipe, zagueiro de 33 anos de idade, cujo contrato se encerra em junho de 23, ser liberado de forma antecipada. Os espanhóis afirmaram que havia uma negociação em andamento com o Wolverhampton, embora a pedida do Atlético para liberação imediata ao Wolverhampton tenha causado um distanciamento. O Wolverhampton queria o jogador de graça, o Atlético de Madrid queria uma compensação financeira. A única certeza é que o Felipe vive as últimas semanas e meses com a camisa do clube espanhol. Temporada das mais fracas. Só atuou 3 vezes, 2 vezes em setembro, 1 vez no mês de novembro. Está completamente fora dos planos do Simeone. Eu nem sei por que o contrato foi renovado. Já havia a possibilidade dele voltar ao Brasil na metade do ano de 2022. Sobre o São Paulo, há alguma chance de o Tricolor contratar o Felipe? Dirigentes do São Paulo, a partir das conversas com os dirigentes do Atlético de Madrid, não se animaram.
não só por conta da questão financeira, mas também porque souberam que se o Felipe voltar ao futebol brasileiro, vai dar preferência ao Corinthians. Ele já havia prometido aos dirigentes do Timão essa premissa, essa possibilidade maior de voltar para o Corinthians caso fosse retornar ao Brasil. Zagueiro de 33 anos de idade, com bastante futebol para o nosso país. Para a Europa já está ficando cada vez mais complicado. Antes de fechar sobre o tricolor, só mais uma informação importante. Yenson Mendes, volante equatoriano, 25 anos de idade, ele vive os últimos dias do contrato com o Los Angeles FC, foi sugerido ao São Paulo, causou excelente impressão. O tricolor negocia com o Mendes e espera anunciá-lo assim que seu contrato com o Los Angeles terminar. Pode ser um reforço inesperado para uma posição que o São Paulo nem contava, mas diante de tudo aquilo que o São Paulo analisou nos vídeos. E com o aval do Rogério Ceni, o Mendes pode ser contratado de graça, atleta que chegaria para aumentar o número de estrangeiros, mas para ocupar uma posição num setor do campo em que o São Paulo pode perder jogadores. O Pablo Maia e o Rodrigo Nestor são sempre alvos do futebol europeu. Então, pessoal, os nomes esperados essa semana são já claros, né? É o Mendes, a oficialização desse nome, o David e o Marcos Paulo. O Marcos Paulo até o Nicola já anunciou que está fechado. Só falta oficializar, né? Exame médico, minuta de contrato e tudo mais. Esses são os 3 nomes que o São Paulo espera fechar essa semana ainda. E o São Paulo corre atrás de zagueiros também. E a novidade agora foi do lateral esquerdo, do Matheus Bidu, que o Corinthians tem interesse. O São Paulo parece que entrou na jogada também. Acho muito difícil, porque o Guarani tem pedido 8 milhões de reais pelo lateral. Tem sido especulado junto ao São Paulo. O São Paulo tem interesse e conversa com o Guarani, mas por esse valor eu não consigo ver o São Paulo dando 8 milhões para o Matheus Bidu. Pelo amor de Deus, né? É muita grana. São Paulo que nos 3 jogadores que eu coloquei anteriormente, deve ser empréstimos de os 3 aí 0,800 de graça, só pagando salários mesmo. Então vamos aguardar. Com esses 2 aí, o David e o Marcos Paulo, o São Paulo fica cheio de ponta agora, né? O Rogério Ceni não pode reclamar. Aí com o Mendes também fica com bastante opção para volante, apesar que o Nestor e o Pablo Maia, aí o São Paulo tem esperança em vender esses jogadores. Esses que seriam os alicerces para o São Paulo conseguir bater a meta de venda de jogador em 2023, que é a mesma do ano passado, praticamente 142 milhões de reais. Difícil, né? Mas veremos. Pablo Maia que tem interesse do West Ham, Fulham e Tottenham. O Nestor até o momento não tem nenhuma proposta, mas quem sabe durante o decorrer do ano. Então o São Paulo aí treinou domingo, tem aproveitado esse tempo, até porque entre Natal e Ano Novo vai ter uma parada, depois eles voltam e continuam até o dia 15, quando o São Paulo estreia contra o Ituano pelo Paulista. E aí até praticamente abril o São Paulo vai ter só o Paulista para se preparar. Então assim, o Rogério Ceni tem tudo aí para deixar esse time nos cascos para a temporada como um todo. É o que o Arnaldo e o Tchoreno colocaram, e que é um time mais jovem, mais competitivo, como era o Fortaleza. E é um time também, sem dúvidas nenhuma, muito mais barato. Até porque se você pegar hoje, praticamente são 12 saídas contra 3 chegadas. Claro que a expectativa é de mais chegadas, até porque o São Paulo não tem zagueira, né? Só tem Ferrarese, Arboleda, Léo e Beraldo. O Beraldo tá indo jogar na seleção sub-20. O São Paulo tá rezando para receber uma proposta. Na verdade, você só ficaria com 2. Lembrando que o Ferrarese também só tem contrato até o meio do ano. Então, assim, complicada essa posição. Vamos acompanhar aí. O nome do Felipe ventilado, sim, pelo jeito. Não tem como, né? Porque o jogador da preferência é o Corinthians, equipe pela qual ele se destacou. Tudo bem. Também tem 33 anos, né? Então, é isso. É o São Paulo Mercado da Bola. Qualquer novidade, e vai ter novidade, aparecerão nomes. A gente vai buscar e apresentar o vídeo no canal, tá ok, pessoal? Meu nome é Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas notícias e as novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.